pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, é aquilo que eu falei, que vai ter que ser mudada a legislação no Brasil, porque existe alguns crimes que todos veem com os olhos que é crime, mas não foi estabelecido que antes que era crime. Então não pode ser cobrado. Ou seja, o pecado só é levado em conta quando vem a lei. A lei veio, aí vem a cobrança do pecado. Por isso que Satanás, eu volto a repetir, ele quer que vidas, que multidões ficam debaixo da lei, porque eles vão estar vendidos sob o pecado. Vamos lá para o Romanos 5, agora vai lá para o versículo 20. Olha só. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Olha só, o texto está bem claro. Sobreveio a lei para o quê? Para que avultasse, crescesse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Levanta a tua mão e adora o nome de Jesus. Olha a estratégia de Deus. Deus mandou a lei. Aí a lei é santa. O homem vendido sob o pecado. Paulo disse que a lei nos serviu de arma para nos conduzir a Cristo. A lei nos conduziu até Cristo. Mostrou que nós não podemos cumprir. Aí veio cumpre a lei que é Cristo, te resgata dessa maldição. Veio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, veio Deus com a sua graça, que é Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Olha que coisa tremenda. Vamos lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Quem está entendendo essa mensagem de glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz. Versículo 55 até o 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Quem achou de glória a Deus? Muito bem, então vou lá, vou ler o 55 até o 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o quê? O pecado. E a força do pecado é a lei. Olha como uma coisa está andando do lado da outra. Preste bem atenção. Lembra do texto que Paulo fala em Romanos? Que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o que é a força do pecado? A lei. A lei. Por isso que Romanos capítulo 7 diz que nós temos que morrer para a lei. Você não tem que viver mais para nenhuma lei. E a lei, aonde está a lei? De Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias é a lei, é a primeira aliança, é chamada de lei. Todos os homens que escreveram qualquer texto ali, eles escreviam sobre o regime da lei. Eles tinham que respeitar a palavra que estava em vigência, então eles tinham que escrever conforme a lei. Se existisse alguma aldeia que tivesse os judeus que estavam em desobediência, não guardando o sábado, por exemplo, eles tinham que mandar mandar um profeta, mandar alguma coisa escrita dizendo para aquela aldeia guardar o sábado. Eles não iam falar para desobedecer o sábado. Por quê? Eles tinham que guardar a lei. Porque eles estavam sob a vigência da lei. Todos os profetas da antiga aliança guardavam a lei. Porque eles viviam sobre aquela vigência. Agora nós, a igreja,
você que está me vendo, você vai preferir acreditar num homem que diz o contrário daquilo que está escrito? Está dizendo que a força do pecado é a lei. E o que muitas das vezes as pessoas empurram sobre a tua vida é lei. Não proves isso, não toque naquilo, não faça isso. Fora as ministrações da antiga aliança sobre o solar, sobre a tua família. E o texto está dizendo, o aguilhão da morte. Olha só, o aguilhão da morte. Vem primeiro aguilhão. Da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quem disse isso foi um apóstolo, doutor da lei. Que Cristo tirou ele lá da lei para ser doutor do gentil no Evangelho. Eu prefiro acreditar no que este homem disse, porque este homem foi escolhido por Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz, eu não recebi evangelho de homem algum, mas recebi o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Efésios 2, 20 diz que nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, é por isso, nessa 18ª comparação, na antiga aliança, o pecado dominava os homens. Por isso que Cristo veio, amado. Jesus Cristo veio trazer o Evangelho. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Tem pessoas que nem respeitam a etimologia desta palavra, porque